Fala, povo de Deus, graça e paz. Acho que meu cumprimento acho que tá muito repetitivo, né? Mesmo jeito. Fala, povo de Deus, graça e paz. Mas é isso aí. Fala, povo de Deus, graça e paz. Excelente tarde a todos vocês. Meu desejo é que chuva de bênção recaia sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Mais um programa, podcast, Coffee and Bible. Olha só. Prepara o seu coração que hoje a pegada também vai ser diferente, assim como a semana passada. Sem convidado? Mas o convidado principal, Jesus Christ. Deixa eu dizer um negócio, gente. Vai ser benção, sabe por quê? Porque nós vamos ter hoje, no programa de hoje, a participação da nossa produção. Que vem com uma pergunta, digamos polêmica, não sei, mas crucial para os nossos dias de hoje, né? Quero louvar os céus por sua vida, por sua casa, por sua família. Você que tem nos acompanhado todos os sábados a partir das 14 horas. E deixa eu dizer para você que ainda não é inscrito, você que está aqui pela primeira vez, aproveita aí enquanto nós estamos conversando aqui, Ativa o sininho, se inscreva para não perder nada. Compartilhe com mais alguém. Em nome de Jesus, bora junto fazer crescer essa comunidade. Podcast Café com Bíblia é um projeto que nasceu no coração de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Você que ama a Bíblia, você que é crente, que ama a Bíblia e não gosta de café, você tá com defeito de fabricação, tá? Acho que eu vou vender café, viu, Vaso? Vou vender café pra... Você tá com defeito de fabricação. Prepara o seu cafezinho aí, e faz o seguinte, tira aquela foto top com a Bíblia, nos assistindo. Marque lá o Instagram do Projeto Café com Bíblia, projetoCafécomBíblia.ofc. Vamos reforçar e vai ser da hora essa interação entre nós, tá bom? Como disse, no programa de hoje nós vamos ter a participação da nossa produção, mas como sempre eu quero abrir em oração agradecendo a Deus por mais esta oportunidade. Espírito Santo de Deus, te rendo graças, te louvo, te exalto e chamo a sua atenção no programa de hoje, te chamo a atenção para esse estúdio, que o Senhor não possa abençoar. Em nome de Jesus, os nossos irmãos em Cristo que têm nos acompanhado, os nossos parceiros, nossa produção. Continue prosperando os meus irmãos em nome de Jesus. Tenha liberdade, fala conosco de forma poderosa. Alcança pessoas de perto e de longe, pois tu és um Deus também de perto e também de longe, em nome de Jesus. Bora lá? Olha o meu cafezinho aqui. É bom demais, viu? É bênção de Deus. Vamos lá. Gente, o tema de hoje proposto pela nossa produção. Grita aí, produção. O tema é o seguinte: qual o papel da igreja nos dias de hoje? Qual o papel da igreja nos dias de hoje? Que espetacular, que pergunta tão atual. É uma pergunta atual que, na realidade, vai se resumir não somente um papel para os dias de hoje, mas sim um papel que nunca deveria ter deixado de ser o papel da igreja. Porque é uma missão que foi outorgada a Deus, de Deus para nós. Uma missão. E eu quero começar com um texto muito conhecido, escrito 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Na tela aqui, olha só. 1 Pedro, tô aqui no celular, mas vamos aqui na... Mas vós, quem? A igreja. Sois a geração eleita, o sacerdócio real. Isso aqui é muito forte, tá? O sacerdócio real. Grava isso aqui. Sacerdócio real. A nação santa. O povo adquirido. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o papel da igreja aqui, A igreja que é eleita, que é geração eleita, que é sacerdócio real, que é um povo adquirido. A missão, para que anuncieis as virtudes... Isso aqui ficou muito óbvio, né? Mas nós vamos destrinchar isso aqui, tá? Para que anuncieis as virtudes, o poder. Evangelho é isso. Evangelho não é comida, não é bebida. Evangelho é poder de Deus, é virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Começo dizendo que o papel da igreja é justamente revelar
Deus por intermédio de Cristo. O próprio Cristo nos afirmou isso. E quando eu olho para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, evangelistas que vão narrar o ministério rabínico, salvífico do Cristo. Quando eu olho para esses 4 evangelhos, eu vou e os detalhes, eu costumo dizer que as grandes revelações estão inseridas nos detalhes. Jesus ele vai falar por algumas vezes, ele vai afirmar dizendo: isto aconteceu para se cumprir o que fora dito pela boca do profeta. Então eu vou entender uma coisa. Uma das grandes missões de Jesus foi mostrar que esta palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra do Eterno, ela é inerrante. Passa os céus, passa a terra, mas as palavras de Cristo, de Deus, não há de passar. Jesus ele veio para mostrar que a palavra de Deus, ela é inerrante. Jesus ele veio revelando o Pai. Jesus mesmo, ele olha para os seus discípulos uma certa feita e vai dizer assim, quando há uma indagação, nos revela o Pai. Jesus vai dizer, anda comigo há tanto tempo, quem vê a mim, vê ao Pai. Cristo é o reflexo de Deus, Pai. O papel de Jesus não foi só unicamente, não se resume unicamente para morrer na cruz do Calvário. Esses dias eu ministrei dizendo que a morte de cruz é um dos propósitos. É um detalhe de tantos propósitos. Um detalhe é... Jesus ele veio justamente para mostrar a palavra de Deus, que a palavra de Deus é inerrante. É por isso que Deus quer levantar Luiz, quer levantar João, quer levantar Maria, quer levantar você que me assiste. Você, Júnior, que me fez aqui a pergunta, como que? Como mensageiros de Cristo, olha só. Para que anuncieis. Essa é a nossa missão. O podcast Café com Bíblia, ele não tá aqui hoje para revelar patrocinadores. Com todo respeito que eu amo vocês. Mas esse programa não funciona porque existe patrocinadores. Funciona porque é um meio que Deus levantou para que o nome dele seja propagado. As mídias sociais devem ser aproveitadas para que o nome do Senhor seja glorificado. É uma baita de uma ferramenta. E tem muitos cristãos que têm usado de forma errada. Então, o primeiro passo é justamente esse. Porque a igreja ela existe justamente para anunciar o evangelho. E essa missão ela não muda, tá? Olha só, Mateus capítulo 28. Ide fazer discípulo a todas as nações. Essa missão não mudou. Jesus Cristo chamou a igreja justamente para chamar pessoas. Jesus não levantou a igreja na terra, Júnior, para fazer culto apenas. Isso é detalhe. Jesus levantou a igreja na terra para anunciar o evangelho. Um evangelho salvífico que tem poder, porque o evangelho é isso, poder de Deus. Não é um sistema religioso, não. Jesus não chamou a igreja para fundar um sistema religioso, não. Jesus chamou a igreja para ser porta-voz, embaixadores. Nós somos geração eleita, sacerdócio real. Aquilo que lá no Antigo Testamento era a responsabilidade era terceirizada, porque olha só, Levítico, livro de Vaikra, vai dizer que o fogo deve arder continuamente sobre o altar e não deve se apagar. Isso aqui era um dever sacerdotal. Os turnos sacerdotais, por exemplo, a remessa de lenha durava 12 horas. Então o sacerdote vinha lá às 6 horas da manhã e a lenha queimava até às 18. E assim seguia o ciclo, para o fogo continuar ardendo sobre o altar. No Antigo Testamento, a responsabilidade dessa chama era do sacerdote. Aí vem a palavra de Deus dizendo que nós somos sacerdócio real. Agora, para manter a chama acesa, não é terceirizado. Somos nós que temos que manter. Nação santa, povo adquirido. Isso aqui, olha só. Povo adquirido. Livro de João, capítulo 19. Vai dizer assim.
Preguei isso domingo. Foi? Domingo? João capítulo 19? Foi, né? João capítulo 19, verso 28. Tendo Jesus cumprido todas as coisas, disse: tenho sede. Não é isso? Foi. Você estava no culto? Foi. João capítulo 19, verso 28. E aí o que vai acontecer lá? Quando Jesus entrega o seu espírito, em grego vai dizer tetelestai, está consumado. Quando ele exclama, está consumado. A palavra está consumado no grego tetelestai significa pagada foi a dívida. Mas existe algo muito interessante aqui, porque dentro de um contexto, veja só, todo senhor, quando comprava escravos, ele assinava uma alforria e escrevia nela tetelestai, dizendo: a partir de hoje esses escravos são meus. Assim seguia para uma herdade, assim seguia para juntas de bois, assinava a alforria. E a palavra tetelestai estava dizendo: a partir de hoje esse espaço é meu, esse gado são meus, esses escravos são meus. Jesus na cruz do Calvário, quando exclama dizendo tetelestai, ele está dizendo: a conta foi paga, a dívida foi paga. A partir de hoje, esse escravo pertence a mim. E a partir daí uma missão. Porque quando Jesus ele chama os seus discípulos, eles têm 3 anos e meio de preparação. Jesus olhou para o camarada e disse assim: ó, vem, segue-me. Ele simplesmente dizia: vem e segue-me. Isso aqui é muito interessante. Vem e segue-me. Eu tenho quantos minutos aí? 10 minutos. Vamos lá, vem e segue-me. Por muitas vezes eu perguntei isso aqui, João, de verdade, deixa entrar no seu coração isso aqui. O que Jesus tinha? Porque ele só dizia assim: vem, segue-me. O povo largava tudo e seguia Jesus. Eu costumo dizer que, primeiro, se alguém passar aqui na porta do estúdio e dizer assim: ei, psiu, vem e segue. Primeiro, no mínimo você tem que conhecer a pessoa. Segundo, tem que ter alguma coisa que lhe atrai. Para tirar de onde eu estou, deixar de fazer o que eu estou fazendo, eu tenho que conhecer e tem que ter alguma coisa que me atrai. Porque a Bíblia vai dizer que os camaradas largavam tudo e seguiam Jesus. E aí eu vou encontrar um texto muito forte dentro de um contexto, aí você vai entender o porquê Jesus te chamou, porquê Jesus te chamou, porquê Jesus me chamou, porquê Jesus te chamou e qual é a missão depois dessa chamada. E a gente fecha com chave de ouro. Sabe por quê? Porque em Lucas capítulo 2... eu sou muito fraco para isso, mas vamos lá. Lucas capítulo 2. Jesus com 12 anos. Lucas é o único evangelista que vai narrar a infância do mestre, de Jesus, com 12 anos de idade. Ele está no meio dos doutores, após a Páscoa. O texto diz que, acabando a Páscoa, a comitiva estão retrocedendo para sua casa, para suas casas, melhor dizendo, até porque a Páscoa centralizava pessoas do mundo inteiro que vinham para Jerusalém. Páscoa durava 7 dias, acabadas as festas, eles retornavam para suas casas. A caravana de Jesus está ali, retornando para casa, e Jesus fica no meio dos doutores. Lucas capítulo 2. A sua caravana, os seus pais estão retornando e seus pais não perceberam que Jesus não está no meio da caravana. Depois de dias, vão perceber: cadê Jesus? E Jesus está lá no meio dos doutores. Porque dentro de uma cultura, para quem gosta de cultura, para quem gosta de estudar um pouquinho, vai entender sobre, após a Páscoa, uma outra festa que é muito importante até nos dias de hoje para o povo judeu, que é o Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, filho do mandamento, filho da lei. Quase mais de 70 anos atrás abriram espaço para as meninas. Bat Mitzvah. E o que é o Bar Mitzvah, Luiz? O Bar Mitzvah que Jesus fez é justamente uma festa de transição da maioridade de uma criança. Na época de Jesus, a criança atingia a maioridade aos 14 anos. Na época de Jesus. Após Jesus, a exemplo dele, o Bar Mitzvah hoje em dia é com 12 e o Bat Mitzvah com 13, das meninas. A maioridade. Antes do Bar Mitzvah, não se tinha responsabilidade com nenhuma festa judaica. Após o Bar Mitzvah, a criança tinha responsabilidade com as festas judaicas. Era onde ela se tornava responsável
pelos seus atos. E não só isso, era um período de transição tão poderosa que iria marcar o futuro daquela criança. O Bar Mitzvah era para isso, para saber o futuro daquela criança. Porque dentro do Bar Mitzvah existem citações do Antigo Testamento, dos 5 livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. A criança deveria trazer todo o trajeto do povo, contar a história, sem titubear, sem errar. E aí dentro do crivo rabínico, isso aqui para quem gosta é forte. Dentro do crivo rabínico, a criança sendo aprovada ou reprovada, sendo aprovada é o que iria marcar o futuro da criança, para saber se ela poderia ser um rabino, um sacerdote. Ela sendo reprovada, também iria marcar o seu futuro, porque a reprova iria dizer, vai exercer qualquer outra coisa. Aí eu te faço só uma pergunta aqui rapidinho. Os homens que Jesus foi atrás, eram discípulos já? Não. Pescador, cobrador de imposto. Se toda criança passa pelo Bar Mitzvah na sua adolescência, na transição, isso mostra que Pedro foi reprovado. Pedro não é pregador, estou trazendo para o nosso dia. Pedro não é sacerdote. Pedro não é mestre. Pedro não é discípulo de mestre. Pedro é pescador. Tem cobrador de impostos. O que Jesus está fazendo? Jesus está indo atrás dos reprovados. O que Jesus tinha? Eu estou nessa pergunta ainda. O que Jesus tinha para atrair? De só falar, vem, segue-me. O que ele tinha? Porque Jesus, ele é rabino por 2 coisas. Lucas capítulo 2 vai dizer que Jesus crescia em graça, sabedoria e conhecimento perante Deus e os homens. Primeiramente, Jesus crescia perante Deus primeiramente. E Deus fez ele crescer perante os homens. Sabe qual é a dificuldade? Já vou aproveitar, deixa aqui, abrir um parênteses. Que muitos nos dias de hoje querem crescer primeiramente perante os homens. E Deus nem conhece o cidadão. Jesus crescia em graça, sabedoria e conhecimento perante Deus e os homens. Jesus é rabino porque ele foi aprovado no Bar Mitzvah. O homem na terra teve que reconhecer. Lembra os céus abertos lá, João batizando ele no Jordão? Este é a afirmação, não há dúvida, o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus é aprovado para quê? Para ir atrás dos reprovados, para ir atrás do Júnior, para ir atrás do Luiz, para ir atrás da Maria. Você entendeu por que Jesus te chamou? Porque você era um reprovado, nem a sua família acreditou em você. E aí Jesus olhou para você e disse, vem, segue-me. O que fez você seguir Jesus? O que fez aqueles homens seguir Jesus? Justamente porque Jesus não falou. Isso aqui é o que Deus... quando essa informação do céu desceu, isso aqui mudou minha vida. Porque Jesus chega até Pedro e diz, Pedro, a partir de hoje você não vai ser pescador de peixe, mas vai ser pescador de homens. E dentro do crivo rabínico, o cumprimento de aprovação e reprova, vai dizer a história que... vai dizer o crivo rabínico que aperto de mão é reprova. Mão no ombro é aprovação. Agora imagine só Jesus chegando até Pedro e dizendo, vem, segue-me. Colocando a mão nos ombros de Pedro. E dizendo, eu estava lá quando o homem disse que você não servia. Eu estava lá quando o homem disse, você não presta, vai exercer qualquer outra coisa, vai ser pescador. E era o que Pedro era, pescador. Por quê? Foi reprovado. Mas a mão, deixa eu dizer uma coisa, a mão, a mesma mão que eu estou sentindo aqui no estúdio. O estúdio aqui, irmão, já virou culto aqui, viu? Já virou culto. Pega esse negócio aqui, a mesma mão que o Luiz sente aqui, que me tocou lá atrás, é a mesma mão que, se você permitir, que te toca nesta hora e diz, não importa o que disser a seu respeito. Você consegue ter essa sensibilidade para sentir o toque dele? Deixa eu te dizer uma coisa, aqui não é a mundial não, mas a mão de Deus está aqui, viu? Sinta o toque dele onde você estiver. É a mão que está aprovando, ô glória. É a mão que está dizendo assim, você não é o que a sua mãe disse que você é, você não é o que a sociedade diz que você é o que eu estou dizendo que você é filho. Mas para isso é necessário dar ouvido. Ouvir
obedecer e seguir. E Jesus levanta esses homens, Jesus chama esses homens, capacita esses homens justamente para quê? Para anunciar o evangelho. 3 anos e meio de capacitação para quê? Ide e pregai o evangelho. O papel da igreja hoje não é competir no campo político. O papel da igreja hoje não é competir entre si. A igreja atual se esqueceu que reino contra reino não subsiste. Estamos identificando o inimigo errado. Efésios capítulo 6. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, potestades. Existe uma guerra espiritual, a igreja na terra não está entendendo, uma boa parte dela está brigando entre si, querendo cadeiras, querendo posição, e Jesus está dizendo, assim como orientou Paulo para escrever a carta já preso em Roma para os habitantes, a igreja de Éfeso, dizendo: vocês estão lutando entre si, identificar o inimigo errado. O papel da igreja não é brigar entre si, ver quem cresce mais, quem ganha mais. O papel da igreja é pregar o evangelho. É por isso que nós, como podcast Café com Bíblia, o nosso papel aqui é levar Jesus onde ele nos levar. E Paulo nos ensina isso. Paulo em Atenas nos ensina isso. E é um papel muito forte. O que Deus fez através do apóstolo Paulo em Atenas, em Éfeso, em 3 anos e meio, Paulo, Aristarco e Gaio, 2 homens macedônios, ganharam toda a cidade que estava debaixo do paganismo, a idolatria, uma cidade que comportava mais de 200 mil habitantes, e agora quem adorava a deusa Diana, a deusa da fertilidade, vai dizer: grande é o Deus de Paulo. Sabe o que a igreja precisa? Entender a sua missão para mudar todo o cenário, porque quando a igreja entende a missão, ela muda. Semana passada falamos sobre a unção que muda o ambiente. O Brasil só está do jeito que está. Posso falar uma coisa sem medo de errar? Porque a igreja não assumiu a sua posição. O mundo jaz no maligno. É no maligno, não é do maligno. Enquanto a igreja estiver na terra, quem tem que comandar é a igreja, o governo. Precisamos entender isso. Porque Sodoma e Gomorra só foi destruída depois que Ló e a sua casa saiu de lá. Deus não vai permitir, deixa eu dizer uma coisa, que o Brasil seja destruído enquanto a igreja estiver na terra. Por mais que existam muitos que estão cegos, Deus ainda tem os seus remanescentes. E Deus quer te levantar para você entender que através de você, não é por causa de você, mas através de você, Deus pode alcançar muitas vidas. Deus pode, Deus quer. Mas para isso é necessário você ouvir, vem, segue, você ouvir, se posicionar e receber. Que a mão de Deus te toque onde você estiver. Que a capacitação divina repouse sobre as nossas vidas. Eu oro nesse momento, Pai, pelas autoridades espirituais do nosso país. Eu oro nesse momento pelo poder judiciário, legislativo, executivo. Que o Senhor possa tocar naqueles homens, nos corações. Que o seu povo possa entender, como a sua palavra diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus, sarará a terra, perdoará os nossos pecados. Que haja cura sobre a nossa nação. Que haja cura no meio do nosso povo. E que possamos contemplar a atuação salvífica, curadora, transformadora. Nos dê esse batismo de entendimento para que possamos entender a nossa missão. A minha missão não é brigar contra o meu irmão, não é querer ser melhor do que ninguém. A minha missão é levar o teu evangelho onde o Senhor nos levar. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Que você possa despertar com essa mensagem. Que as escamas de peixe recaiam dos seus olhos. Entenda que você é embaixador. Embaixador do reino de Deus é representante dos céus na terra. Assuma isso e bora pra cima. Ganhar alma para Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Tá respondido? Tudo certo? Tudo certo. Obrigado, Júnior. Obrigado, produção. Que Deus abençoe. De Quebrada Podcast, em nome de Jesus. Te espero nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Tamo junto. Deus abençoe os nossos parceiros e patrocinadores. Amo todos vocês. Forte abraço. Valeu!